aqui mais uma vez para estar louvando, né? Aproveitando esse finalzinho de domingo. E eu convido você que está na sua casa, confortável na sua casa, que reúna a sua família e venha cultuar o Senhor conosco. Venha aproveitar esse tempo que o Senhor reservou para estar louvando e agradecendo o seu nome. Nesse momento nós vamos fechar os nossos olhos, abrir nosso coração e declarar nossa total dependência ao Senhor. Declarar ao Senhor o quanto nos amamos, quanto amamos ao Senhor, o quanto precisamos dele, o quanto somos gratos por esse amor de Deus nos alcançar. Senhor, nós não somos merecedores. Não somos merecedores de tanto amor, de tanto cuidado, Senhor, de tanto zelo. Mas o Senhor nos amou primeiro. O Senhor entregou o seu único filho por amor a cada um de nós. Nós não temos palavras, Senhor, para dizer o quanto somos gratos por essa tamanha demonstração de amor. Muito obrigada, Senhor. Muito obrigada por tudo, meu Pai. Senhor, eu te peço nesse momento pelas famílias, pelas pessoas que estão nos assistindo, para aquelas pessoas que têm vontade, meu Deus, de estar aqui, de estar de volta na congregação, de estar vendo os irmãos, e ficam tristes, ansiosos por não poderem sair. Eu te entrego essas pessoas em seus cuidados, Senhor. Que o Senhor venha acalmar o coração, dar tranquilidade, dar paciência, aquela tranquilidade que só vem do Senhor. Eu te entrego também, Senhor, aquelas pessoas que ainda precisam ser alcançadas. E nós entendemos, Senhor, que nesse tempo está sendo um tempo para poder alcançar essas pessoas através das nossas transmissões. Então, Senhor, que a sua vontade seja feita. A sua vontade, não a nossa, Senhor. Muito obrigada, Senhor, porque ainda temos esse canal, meu Deus, para poder alcançar essas pessoas que talvez não viriam na igreja, mas que estão nas suas casas, estão ouvindo os louvores, estão ouvindo a mensagem, estão ouvindo os versículos bíblicos. E de uma certa forma, Senhor, estão se chegando mais ao Senhor. Incomoda, Senhor, cada uma delas. Toca no coração de cada uma delas. E que elas também, Senhor, possam permitir se encontrar com o seu amor. Eu te louvo e te agradeço por tudo, Senhor. Em nome santo do seu Filho amado Jesus. Amém. Em João 3, João 3, versículo 16, diz a missão do Filho, que porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. No 17 fala assim: portanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Sobre mim, tu tens sido tão bom pra mim. Tu tua vida em mim, tu tens sido tão bom pra mim.
tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Para sombras, escala montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz luz para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo e nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Amém? Em Apocalipse 4, versículo 11, ele diz assim: Tu és digno, Senhor e Deus nosso, de receber a glória, a honra e o poder, porque todas as coisas tu criastes. Sim, e por causa da tua vontade vieram a existir e foram criadas. Digna Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Digno Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo,
Santo, Santo, Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Vestido no arco-íris, som de trovão, luzes, relâmpagos, louvores, honra e glória, força e poder pra sempre, ao único Rei eternamente. Santo, Santo, Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com a criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Extasiado, eu fico ao ouvir teu nome. Jesus, seu nome é força, é fôlego de vida, misteriosa água viva. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Amém? Nós vamos estar cantando mais um louvor antes da passando a palavra para o pastor. Diante
diante da tua glória. Eu não posso ficar de pé diante da tua glória. Sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Sou teu templo, teu sacrifício, o teu altar vem queimar em mim. Eu não posso ficar de teu altar vem queimar em mim. Traga fogo do céu, queima esse altar, mostra pra esse povo que é Deus Israel. Traga fogo do céu, queima esse altar, mostra pra esse povo que é Deus Israel. Traga fogo do céu, queima esse altar, mostra pra esse povo que é Deus. de hoje será o mesmo Senhor de sempre, Senhor. Confiamos e aguardamos as suas promessas, Senhor, porque o Senhor é Deus que cumpre, Senhor. Estenda, Senhor, sua misericórdia sobre cada um de nós, Senhor. Sobre essa nação, Senhor, que está tão desesperada e tão aflita, Pai. Essa nação que não sabe o que fazer, Senhor. Essa nação que fica ansiosa, meu Deus, sem saber o que vai acontecer. Estenda a sua mão sobre cada um de nós, Senhor. Dê tranquilidade, meu Deus, e conforto que só vem do seu Espírito, Senhor. Ó Deus, tenha misericórdia de cada um de nós, Senhor. Permaneça conosco, Pai. Em nome santo do seu Filho amado Jesus. Amém. Caia. Boa noite, queridos e amados irmãos e amigos. Nós estamos mais uma vez em culto ao Senhor, esse dia abençoado que Deus nos deu. E a minha gratidão a Deus é pela sua vida. Você está aí participando também desse culto online, mesmo que nós estejamos impedidos de gravar no templo ou cultuar no templo da Igreja Batista Caxias de Tóquio. Nós estamos gravando de nossa residência e transmitindo para que você também aí na sua residência você possa participar desse culto de louvor e adoração ao nosso Deus. E eu convido a você a estar junto com a sua família nesta hora, cultuando a Deus, prestando seu culto a Deus. Nada pode nos interromper, nada pode nos separar do amor de Deus em Cristo Jesus. Portanto, nada pode também impedir de podermos cultuar ao Senhor. Nessa hora a igreja do Senhor está em culto ao Senhor. Eu convido você a não somente estar cultuando a Deus, mas aí na sua casa, onde você estiver, esteja reunindo as pessoas que estão à sua volta e convide-a para cultuar ao Senhor. Nessa noite nós vamos estar meditando na palavra de Deus, qual eu convido você a abrir a sua Bíblia ou acessá-la no texto de Romanos capítulo 3. Nós vamos ler os versículos de 9 ao 30, e eu convido você a abrir a sua Bíblia nessa hora e nós vamos ler a palavra de Deus. Esteja com ela aberta para que nós possamos ter
uma meditação expositiva da palavra de Deus aos nossos corações, para que ela seja aplicada em nossos corações. Romanos capítulo 3, versículos de 9 ao 30, assim diz a palavra do Senhor. Que concluiremos então? Estamos em posição de vantagem? Não. Já demonstramos que tanto judeus quanto gentios estão debaixo do pecado. Como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. Não há ninguém que entenda, ninguém que busque a Deus. Todos se desviaram, tornaram-se juntamente inúteis. Não há ninguém que faça o bem, não há nenhum sequer. Suas gargantas são um túmulo aberto, com suas línguas enganam. Veneno de serpente está nos seus lábios. Suas bocas estão cheias de maldição e amargura. Seus pés são ágeis para derramar sangue. Ruína e desgraça marcam os seus caminhos, e não conhece o caminho da paz. Aos seus olhos é inútil temer a Deus. Sabemos que tudo o que a lei diz, o diz àqueles que estão debaixo dela, para que toda boca se cale e todo mundo esteja sob o juízo de Deus. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, baseando-se na obediência à lei, pois é mediante a lei que nos tornamos plenamente conscientes do pecado. Mas agora se manifestou uma justiça que provém de Deus, independente da lei, da qual testemunham a lei e os profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos os que creem. Não há distinção, pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, por meio da redenção que há em Cristo Jesus. Deus o ofereceu como sacrifício para propiciação mediante a fé, pelo seu sangue, demonstrando sua justiça. Em sua tolerância havia deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, mas no presente demonstrou a sua justiça, a fim de ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde está então o motivo de vanglória? É excluído. Baseado em que princípio? No da obediência à lei? Não, mas no princípio da fé. Pois sustentamos que o homem é justificado pela fé, independente da obediência à lei. Deus é Deus apenas dos judeus? Ele não é também o Deus dos gentios? Sim, dos gentios também, visto que existe um só Deus, que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Vamos orar mais uma vez? Ó Deus, nós te louvamos, nós bendizemos o teu nome e nós reconhecemos a tua santidade, a tua soberania sobre todas as coisas. Nós reconhecemos também, Senhor, a nossa dependência que nós temos do Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, por esse momento em que a tua igreja pode se reunir de uma forma virtual, através da internet, para cultuar ao Senhor. Mas também, Senhor, para ouvir a tua voz. Nesta hora, tão somente nós nos colocamos diante do Senhor, onde nós estamos dispostos a, como verdadeiros adoradores, e estar em espírito buscando a tua presença, a tua face. Nós cremos que o Senhor está nesta hora e neste lugar. Nós pedimos, Senhor, a tua direção para que o Senhor venha estar nos usando e nos capacitando a falar de acordo com a tua palavra. Nós pedimos, Senhor, para que o Senhor fale aos nossos corações nesta hora. Esse é o desejo dos nossos corações, é para isso que nós estamos aqui nesta hora. Nós pedimos, Senhor, para que o Senhor nesta hora esteja abrindo nossas mentes para entendermos, para compreendermos, para que a tua palavra seja aplicada em nossas vidas. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, a palavra de Deus é maravilhosa quando ela não somente nos mostra as nossas deficiências, as nossas falhas, os nossos pecados, os nossos erros, aquilo que nos condena, aquilo que nos leva à morte. Um grande problema da nossa vida, né, o pecado, mas também a palavra de Deus nos mostra o caminho, a verdade, a vida, mostra os propósitos
e a ação de Deus para solucionar os problemas causados por nós mesmos através do nosso pecado. Dessa forma, Deus não ignora a nossa incapacidade de resolvermos nossos problemas, mas a Bíblia nos aponta, nos mostra para que nós venhamos reconhecer que há um problema na vida do homem, há um problema no homem, do qual Deus se coloca disposto e Deus promove a solução para que nós venhamos ser salvos. Bem, esse texto do capítulo 3 de Romanos, a partir do versículo 9, a gente pode ver inicialmente uma acusação nos mostrando culpados dos nossos atos. Quando no versículo 10 já diz que não há ninguém que possa estar fora desse contexto ou fora dessa acusação. No versículo 10 diz, como está escrito, não há nenhum justo, nem ao menos um. Isso me faz lembrar quando a passagem de Abraão, quando ele pergunta ao anjo de Deus que se pelo menos tivesse em Sodoma e Gomorra, algumas pessoas se livraria aquelas cidades da destruição, né? Quando nós, na verdade, não podemos ser otimistas nesse sentido de que achar que existe alguém justo para que Deus não venha aplicar a sua ira, né, com justiça sobre a humanidade. A Bíblia afirma e deixa bem claro que não há nenhum justo, nem ao menos uma pessoa que seja considerada justa. No versículo 11 diz que não há uma só pessoa que entenda, ou seja, que tenha um conhecimento das coisas, de uma forma plena das coisas que pertencem a Deus, a salvação em Deus. Ninguém de fato, o versículo 11 do capítulo 3 de Romanos, diz que não há ninguém que de fato busque a Deus. Continua o texto dizendo que todas as pessoas, todos desviaram, tornaram juntamente inúteis. Não há ninguém que pratique o bem. Não existe uma só pessoa. Talvez você esteja achando que a palavra de Deus está sendo muito radical, né? E dizendo, olha, não há ninguém que pratique o bem. E aí talvez você venha à sua memória dizendo, olha, hoje eu ajudei alguém, eu distribuí uma cesta básica. Hoje eu vi uma reportagem que algumas pessoas distribuíram cobertores e roupa de frio nesse inverno para as pessoas. Há algumas coisas que são feitas, né, que são boas, que é o bem, é uma prática do bem. Mas quando a gente examina a palavra de Deus, quando na tradução nos mostra que o verbo no presente indicativo, no grego, dá uma expressão de continuidade, ou seja, não há ninguém que viva praticando de uma forma constante o bem. Ou seja, todos nós, embora venhamos fazer algo de bom, mas em algum momento nós já praticamos, ou estamos praticando, ou vamos praticar algo que não seja bom. Então não há uma continuidade. Ou seja, em alguns momentos, ou em vários momentos, ou em muitos momentos, nós deixamos de praticar o bem. Então não há uma pessoa que seja plena, que tenha somente praticado o bem em toda a sua vida. Ele continua trazendo uma acusação ainda mais profunda, mostrando no versículo 13 que as nossas gargantas são como túmulos abertos, e a gente usa a língua muitas vezes para ludibriar, para enganar as pessoas. E a Bíblia nos mostra que isso é como a boca de uma serpente, que debaixo dos lábios está o veneno de serpente. O que a gente espera da boca de uma serpente? A não ser uma picada, uma mordida, né, venenosa. Algo que vai trazer morte, vai trazer destruição, vai trazer sofrimento. E dessa forma, até mesmo no que a gente fala,
algumas vezes ou muitas vezes nós trazemos às nossas bocas maldição e amargura. Nem sempre a gente fala boas palavras para as pessoas, mas algumas vezes a gente acaba trazendo palavras de maldição ou depreciação para as pessoas, trazendo amargura para as pessoas. Isso no versículo 14 fala sobre as nossas bocas, no 13 fala sobre as nossas gargantas, as nossas línguas, mas também o versículo 15 fala sobre os nossos pés, que falam que são rápidos para derramar sangue. Quando a gente fala no sentido de derramar sangue, a gente lembra sempre que é sobre a morte, né? Sempre que alguém é ferido fatalmente, ela sangra para morrer. E talvez a gente fique dizendo, não, mas eu nunca sangrei alguém, nunca derramei sangue de alguém. Mas a palavra de Deus nos mostra que também nós não estamos fora dessa realidade. Jesus, quando fala em Mateus capítulo 5, versículo 21, ele faz uma menção sobre a lei de Deus, quando os mandamentos do Senhor encontram-se, não matarás. E ele diz assim, você ouviu o que foi dito aos antigos, não matarás, mas quem assassinar será sujeito a juízo. Não é verdade? Todos que matarem são sujeitos ao juízo, a uma condenação. Jesus diz, olha, é muito além do que isso. Eu, porém, vos digo que qualquer pessoa, qualquer que se irá contra seu irmão, estará sujeito ao mesmo juízo. Também qualquer que disser a seu irmão, racar, ou seja, dizer que é uma mente vazia, ou levantar qualquer palavra depreciativa ao seu irmão, esse também será levado ao tribunal para ser julgado. E qualquer que chamar de idiota estará sujeito ao fogo do inferno. Ou seja, pela lei, qualquer palavra que você venha falar para seu irmão ou se irá contra seu irmão de uma forma negativa, você também é condenado no mesmo juízo que é julgado não matarás. Ou seja, nós somos condenados a homicidas. A palavra de Deus diz que quem não ama ao seu irmão é homicida. E qualquer que chamar até mesmo de idiota estará sujeito, Jesus diz, ao fogo do inferno. Ou seja, há uma condenação por trás disso. E quem nunca falou mal de alguém, quem nunca, em algum momento, chamou o amigo ou irmão de cabeça oca, né? Ou até mesmo de idiota. Ou seja, todos nós estamos sujeitos ao mesmo juízo de não matarás. Portanto, nos mostra o versículo 15 que não é uma realidade tão distante das nossas vidas, de dizer que nossos pés são rápidos em derramar sangue. Ou seja, se você irá contra alguém, em seu coração você já matou alguém. Ou seja, você se torna um homicida, alguém que derrama sangue. Ou seja, o Senhor Jesus nos mostra também que a palavra de Deus nos aponta a reconhecermos através da lei de Deus de que nós somos culpados. No versículo 16, fala que nossos passos são marcados por destruição e miséria. Portanto, o nosso caminhar, as coisas que nós fazemos, sempre nos mostram uma destruição, uma miséria na nossa vida, na vida das pessoas, porque nem sempre a gente se comporta como alguém que conhece o caminho da paz. Por isso, no versículo 17 diz, e não conhece o caminho da paz. A ponto de chegarmos a entendermos o versículo 18, quando a Bíblia diz que consideram que é inútil temer a Deus. Quando nós pecamos, quando nós desejamos caminhar com passos marcados por destruição e miséria, muitas vezes nós não consideramos ou desconsideramos temer a Deus. Em nossas atitudes, nem sempre nós colocamos o temor a Deus. Em nossas atitudes, em nossas atividades, nossas decisões, nem sempre nós tememos a Deus, nem sempre nós consultamos a Deus, nem sempre nós fazemos o que é verdadeiramente a vontade de Deus.
Portanto, a gente não considera útil temer a Deus, ou o texto diz, consideram que é inútil temer a Deus. Algumas vezes nós queremos e desejamos deixar Deus fora das nossas atitudes, principalmente quando nós queremos se vingar, nos vingarmos de alguém ou de alguma coisa. Algumas atitudes que nós sabemos que realmente não aprova a Deus. Quando nós não queremos perdoar o nosso irmão, o nosso próximo, nós queremos deixar Deus de fora, nós nos tornamos inútil temer a Deus. Dessa forma, meus queridos, nós percebemos que o versículo 19 nos afirma uma realidade muito real, no qual diz, olha, sabemos que tudo que a lei diz, o diz aos que estão sob o domínio da lei, para que toda boca se cale e todo mundo fique sujeito ao juízo de Deus. Ou seja, a lei diz que nós precisamos nos calar e entender que nós estamos sujeitos ao juízo de Deus. A nossa boca precisa se calar. Ou seja, as nossas razões. É muito fácil você encontrar alguém dizendo que ela é uma pessoa justa, uma pessoa honesta, uma pessoa que merece ir para o céu pelos seus atos, pelas suas bondades, pela sua ação no meio social. Mas aqui nos mostra que a Bíblia prova que nós estamos debaixo do pecado. Ou seja, nós estamos sujeitos ao juízo e à justiça de Deus. E o que antes nós falamos, que nós não matamos, nós não roubamos, agora nós precisamos nos calar e entender e compreender que a lei nos aponta o pecado em nós. Portanto, nós vemos que, por falar em lei, sobre o domínio da lei e estar sujeito ao juízo de Deus, nós percebemos que a Bíblia fala sobre um tribunal. Há um tribunal diante do qual todos nós vamos comparecer. Romanos 14, 2 Coríntios fala sobre esse tribunal, Hebreus fala sobre esse tribunal, que todos nós vamos comparecer diante de Deus e prestar conta das nossas atitudes, dos nossos comportamentos, das nossas ações, do que nós fazemos ou até mesmo deixamos de fazer. Há uma justiça, há um tribunal, há um justo juiz, mas também há um réu. Nós, como pecadores, vamos estar diante do Senhor. E a partir daí, do versículo 20, vai mostrar que não fica muito confortável para nós essa realidade. Como as pessoas dizem, vai dar ruim o negócio. Se há uma lei, há um tribunal, há um juiz, um justo juiz, nós começamos a ver que vai existir ou há uma condenação. Versículo 20 diz, portanto, ninguém será declarado justo. Ou seja, já está uma sentença para nós. Nenhum de nós seremos declarados justos diante de Deus, confiando na obediência da lei. Ou seja, em algum momento eu e você, nós desobedecemos a lei. Seja você jovem, criança, adulto ou idoso, ou muito experiente. Alguém diz que quanto mais velho nós ficamos, mais pecados nós cometemos, porque ao longo dos anos, todos os dias nós pecamos. Somos mais culpados. Mas mesmo uma criança, ela precisa entender que ela não pode ser declarada justa ou inocente, ou não culpado, confiando na sua obediência da lei. Outro dia eu estava conversando com uma irmã, e ela falando sobre as suas duas filhas, né?
e realmente as suas filhas são uns anjinhos, são lindas, são crianças comportadas. Mas ela estava falando, pastor, olha, houve um determinado momento, em certo dia, em que eu vi uma se irar com a outra, e aí ela deu um empurrão na irmã de uma forma muito violenta. Ou seja, naquele momento, ela se irou contra a sua irmã. E baseado na palavra de Deus, na lei de Deus, isso é uma forma em que no seu coração desejou a morte da outra pessoa. Parece muito radical isso. Parece cruel isso, mas isso é uma realidade na nossa vida. Mesmo uma criança com o jeito angelical, belas, criadas num ambiente cristão, elas também são pecadoras. Pois o versículo 20 mostra que nós precisamos entender que por meio da lei nós chegamos a uma irrefutável conclusão de que todos somos pecadores. É isso que diz o versículo 20. Portanto, ninguém será declarado justo diante dele, confiando na obediência à lei, pois é precisamente por meio da lei que chegamos à irrefutável conclusão de que somos todos pecadores. Bom, se até aqui você achava que você não era pecador, se até aqui você achava que você era merecedor do reino de Deus, que você não era culpado pela lei, agora a lei aponta e te mostra que você é culpado, assim como todas as pessoas, como todos os seres humanos. Todos nós somos pecadores. Esse é o grande problema. Todos nós pecamos. Por isso, no versículo 23, a sentença é: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos nós pecamos e precisamos do favor para sermos absolvidos, para não nos tornarmos culpados. Quando nós vimos que Jesus fala sobre a ira no nosso coração, ou a forma que a gente trata o nosso próximo, o nosso irmão, que ele diz que está sujeito ao inferno, essa é a condenação do pecado. O salário do pecado é a morte. Deus fala para Adão: o dia que você comer desse fruto, o dia que você desobedecer, você vai morrer. Esse é o grande problema do qual nenhum de nós conseguimos, por mais jovem ou por mais ancião que seja, conseguimos nos livrar dessa culpa. A culpa que nos leva ao inferno, à condenação eterna. Todos nós estamos declarados diante da lei que nós somos pecadores. Chegamos a essa conclusão. Péssima notícia. Eu sei, eu compreendo. Muito triste. Muito frustrante. Mas é a realidade do que a Bíblia nos aponta. E se você ainda está pensando diferente disso, eu convido você a avaliar algumas atitudes suas diante dos 10 mandamentos. Quando a Bíblia fala que nós não devemos mentir, a lei diz que não devemos mentir, não devemos matar, não desejar mal ao próximo. Quando Jesus resume aos mandamentos dizendo que amar a Deus sobre todas as coisas, o seu relacionamento com Deus, quantas falhas existem. Nosso relacionamento com os outros, amar o próximo como a si mesmo, quanto nós temos deixado de amar o próximo como a nós mesmos. Mesmo aqueles que são mais religiosos, certa vez quando um jovem rico chega a Jesus, pergunta: o que eu devo fazer para herdar o reino dos céus? Jesus diz: você precisa cumprir os mandamentos. E ele falou: eu faço isso desde a minha meninice. E Jesus não discutiu com ele, mas colocou à prova essa afirmação dele. Bom, dentre
Os mandamentos dizem que você deve amar o próximo como a si mesmo, né? E aí Jesus falou para ele, vai lá então, vende tudo que você tem e dê aos pobres, para que eles tenham a mesma coisa que você tem. Embora Jesus tenha amado aquele jovem e tenha apresentado a ele que ele precisava reconhecer o seu pecado e pedir perdão e reconhecer que a salvação só estava em Jesus, somente em Jesus ele poderia ser salvo, aquele homem preferiu ele se afastar de Jesus e ir embora. Algumas vezes nós não queremos ter a coragem de reconhecer que nós somos pecadores, que nós somos miseráveis, que nós somos condenados à morte por causa do nosso pecado, ao invés de nós nos achegarmos a Jesus. Mas pelo orgulho, pela vaidade, não reconhecer que nós somos falhos, nós afastamos de Jesus e vamos para bem longe, para o escuro, para que não seja manifestadas nossas imperfeições. Portanto, irmãos, essa é a grande palavra até o versículo 20, nos trazendo uma condenação, nos mostrando que há uma conclusão irrefutável de que nós somos pecadores. Mas o versículo 21 começa a trazer a grande esperança, não porque nós conseguimos fazer alguma coisa, mas porque Deus fez alguma coisa por nós. Deus fez algo por nós extraordinário. E ele diz, entretanto, nesses últimos tempos, se manifestou a justiça proveniente de Deus, independente da condenação da lei, independente da lei, mas da qual testemunho a lei e os profetas, ou seja, aquilo que os profetas já haviam dito, aquilo que Deus já havia falado para Adão, daquilo que Deus já havia prometido através da lei e dos profetas, da sua palavra, dos testemunhos dos profetas, da palavra dos profetas que foram faladas pelos profetas, mais dita por Deus. Isso é a justiça de Deus por intermédio da fé em Jesus, quando Deus sempre prometeu para todos nós a vinda de Jesus, para todas as pessoas, que desejavam crer em Jesus Cristo, todas as pessoas que se reconheciam como pessoas pecadoras que careciam da glória de Deus. Portanto, todos pecaram e destituídos são da glória de Deus. Essa é a grande realidade nossa, de toda a humanidade. Portanto, versículo 21 diz que nesses últimos tempos se manifestou a justiça proveniente de Deus, que vem de Deus. Isto é a justiça de Deus por intermédio da fé em Jesus Cristo, para que todas as pessoas que creem em Jesus Cristo, portanto, não há distinção daqueles que pecaram mais ou que pecaram menos, ou aqueles que, no ponto de vista humano, é mais pecador ou menos pecador, ou cometeu maior crime ou menor crime, ou que mentiu mais vezes ou menos vezes, ou que é jovem, adulto ou ancião. Não há distinção de pessoas, de raça, de idade, não há diferença. Todos nós, assim como todos nós pecamos, todos nós temos a condição de receber, por intermédio da fé em Cristo Jesus, a salvação de Deus. É para todas as pessoas que creem. Portanto, não há distinção, diz o versículo 22. Porque assim como todos pecaram, assim também Deus oferece para todas as pessoas. Sendo, no versículo 24, nos mostrando que nós somos justificados gratuitamente pela graça de Deus. Mediante a nossa rendição, né, a gente reconhecer que somos pecadores, que precisamos da graça de Deus. Por isso ele diz que sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. E ele diz de uma forma muito clara que esse Deus ofereceu como sacrifício para propiciação por meio da fé, por meio do sangue de Jesus Cristo, proclamando a evidência da justiça de Deus. E o versículo 25 diz que isso foi por causa da misericórdia de Deus,
que havia deixado impunes os pecados que a gente havia cometido anteriormente. Ou seja, você hoje reconhece que você é pecador, que você é culpado. E pela misericórdia de Deus, você chegou até aqui. Deus não cobrou de você o seu pecado, pois se Ele cobrasse, você estaria morto. Mas Deus não deixou de punir os pecados, os nossos pecados. Ele não puniu em nós, Ele foi misericordioso para não nos cobrar, deixou impune os pecados que anteriormente nós havíamos cometido. Mas é como que se Deus, pela sua misericórdia, esperasse um momento para que Ele pudesse aplicar a sua justiça. Mas Ele não deixou de punir os pecados, Ele não jogou a sujeira para debaixo do tapete. Houve um momento em que Deus puniu os nossos pecados, mas Ele puniu em Jesus Cristo. Por isso, a grande misericórdia de Deus não cobrar de nós aquilo que nós merecíamos ser cobrado. Ou seja, se o salário do pecado é a morte, aquele que pecou deveria morrer. Mas no presente momento, no versículo 26 diz que, mas no presente demonstrou a sua justiça a fim de ser justo. Ou seja, se Deus não punisse o pecado, Ele seria um Deus injusto. Mas Ele não somente foi justo em punir o pecado, mas Ele também foi justificador. Ou seja, Ele justificou os nossos pecados em Cristo Jesus. Ele foi justificador daqueles que depositam toda a sua fé em Jesus Cristo. Então, Ele pergunta no versículo 27, onde está a sua razão de ter orgulho ou vaidade de que você é bom, que você merece alguma coisa? Ele diz assim, o versículo 27 diz, onde está isso? Onde está esse orgulho? Ele diz, foi completamente excluído. Esse texto nos coloca numa posição que nós não devemos ter orgulho nenhum das nossas ações, das nossas atitudes, de achar que nós somos bons. Foi totalmente excluído. Ele falou, e excluído por qual lei? Das obras? Será que da lei das obras você pode tirar o orgulho? Ele diz, não, ao contrário, pela lei da fé. Concluímos, portanto, que o ser humano é justificado pela fé, independente da obediência à lei. É muito bom e você deve obedecer à lei, à medida que você consegue, que seja possível para você. Mas não é essa a razão de você se orgulhar. Mesmo porque se você caiu em algum ponto da lei, você está condenado. Você não se torna homicida por matar várias pessoas. Por matar uma pessoa só, você se torna homicida, você já se torna condenado. Ou seja, você não se torna pecador por muitos pecados ou porque você negligenciou a lei em vários pontos, mas apenas em um ponto só seria suficiente para você ser condenado como pecador. Então nós concluímos que nós somos justificados pela fé, independente da nossa obediência à lei. E aí a gente conclui esse texto dizendo, Deus é Deus apenas dos judeus, apenas das pessoas. Deus quer somente salvar ou justificar apenas aquelas pessoas muito culpadas, do ponto de vista humano. Não, Deus é Deus de todas as pessoas e Ele quer salvar todas as pessoas, porque todas as pessoas estão condenadas ao pecado e carecem da glória de Deus. Ele é igualmente Deus de todos os povos, visto que há somente um Deus, versículo 30, e que pela fé justificará os circuncisos e os incircuncisos. Ou seja, pela fé que há em Jesus Cristo, Deus há de nos justificar, todos nós que somos pecadores, diante dessa realidade de um tribunal no qual nós somos condenados, do qual nós podemos entender que a lei tão somente nos aponta, nos mostra que nós não temos como negar a conclusão que nós somos pecadores. Hebreus capítulo 9, versículo 26, a partir da parte B do versículo 26 diz, mas agora Ele manifestou-se de uma vez por toda, no final dos tempos, para aniquilar o pecado por intermédio do sacrifício de si mesmo. Ou seja, nesse tempo,
em que nós reconhecemos que nós somos pecadores, Deus se manifesta, a palavra de Deus se manifesta, que esse Jesus veio aniquilar a nossa condenação, o nosso pecado, por intermédio do seu sacrifício. E assim, como ao homem está determinado, ordenado, morrer uma só vez, vindo depois disso o juízo, assim também Jesus Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os nossos pecados, para tirar os pecados de muitas pessoas. E ele vai voltar e aparecerá pela segunda vez, não para eximir o pecado, mas para nos trazer a salvação, para blindar a salvação a todos os que o aguardam. Eu convido você nesta noite a ter essa certeza de salvação em Cristo Jesus, não pelos seus méritos, não pelo que você fez ou deixou de fazer, mas porque a sua fé está depositada em Jesus Cristo, o qual morreu para que a justiça de Deus fosse cumprida em Jesus Cristo. Ou seja, Jesus levou sobre ele todos os nossos pecados. Jesus foi a razão pelo qual Deus aplicou a sua justiça. Deus aplicou a sua justiça em Jesus Cristo. E dessa forma nós somos absolvidos. O homem não consegue a sua absolvição diante de Deus por si próprio. Deus o absolve quando ele crê em Jesus Cristo. Deus justifica os nossos pecados, não pelos nossos méritos, mas porque nós temos fé em Jesus Cristo. Podemos citar vários textos bíblicos mostrando que nós somos justificados pela fé. Romanos 5:1 diz que, justificado, pois, pela fé, tenhamos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. É em Jesus que nós temos perdão do nosso pecado. A justificação é um ato da graça de Deus. A misericórdia é um ato em que Deus não coloca sobre nós a justiça dos nossos pecados, mas a graça de Deus mostra que Ele coloca sobre Jesus Cristo e nos dá o presente que nós não merecemos, de sermos justificados, mesmo tendo sido pecadores. Deus perdoa o nosso pecado. Deus somente perdoa o pecado daquele que crê em Jesus Cristo. Por isso a palavra de Deus diz: crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo, tu e a tua casa. Esse é o convite, diante da realidade que o texto bíblico nos mostra, que somos pecadores, também nos traz o alívio de que nós podermos ser justificados em Cristo Jesus. Porque Deus amou o mundo, porque Deus amou você, porque Deus amou Neemias de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê em Jesus, não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é o convite para que você tenha vida eterna em Cristo Jesus. Essa é a palavra de Deus para você nesta noite. E o convite é que você creia em Jesus. Creia em Jesus, que será salvo tu e a tua casa. Amém. Vamos orar mais uma vez. Ó Deus, nós te agradecemos porque a tua palavra fala aos nossos corações nesse tempo. E sentimos a tua presença, o teu agir, o teu falar em nossos corações. Quando a tua palavra nos confronta diante do grande problema que nós temos, pecados que nós cometemos, da condenação que o pecado nos traz, mas a tua palavra também nos mostra o livramento que o Senhor nos dá. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, por essa certeza. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos exige apenas crer em Jesus Cristo e aceitá-lo como Senhor e Salvador da nossa vida. Que nesta noite, nesta hora, nesse momento em que as pessoas estão ouvindo a tua palavra, se ainda elas não reconheceram que precisam de um Salvador, que precisam de socorro, que nesse tempo elas possam reconhecer que o socorro somente vem em Cristo Jesus. Obrigado, Senhor, pela salvação que o Senhor nos oferece, pelo dom gratuito da vida eterna em Cristo Jesus, que é
Haja salvação nesta noite, nesta hora, em que as pessoas possam receber, e não somente receber a tua palavra, mas aplicá-la na sua vida, aceitando a Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Nós te agradecemos por mais essa oportunidade, pedimos a tua bênção em nome de Jesus. Amém. Obrigado a você que participou desse culto, que você disponibilizou esse tempo para ouvir a voz de Deus. Que as bênçãos e a graça de Deus esteja sendo derramada sobre a sua vida. Que você possa, em tempo oportuno, reconhecer que só Jesus Cristo salva. Eu quero desejar a você uma vida de paz, que somente Jesus pode dar, a paz de Jesus, que você possa receber em sua vida nesta noite. Eu quero encerrar essa transmissão com a bênção apostólica, orando mais uma vez com você, pedindo que o Senhor esteja abençoando a sua família. Ó Deus, nós te pedimos que o Senhor esteja abençoando a cada família nesta hora, cada pessoa que está ouvindo a tua palavra. Obrigado, Senhor, por essas pessoas, e pedimos as tuas bênçãos sobre a vida dela. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, Pai, e a doce comunhão e consolação do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, onde eles se encontram por toda a face da terra. Amém. Que Deus te abençoe. Amém.